Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma reflexão das noites de sábado. E hoje, e a partir desse sábado, eu gostaria de fazer algumas reflexões utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Boa noite, Elina Nascimento. E então nós vamos começar com o primeiro capítulo dessa obra magnífica que faz referência ao tempo. Vamos pedir nesse instante então a Jesus que nos abençoe a todos aqueles que estão conectados conosco, aqueles que estão sintonizados com o mais alto, rogando a Jesus, derrame sobre todos nós as suas bênçãos de amor. Então vamos lá, né? Diz Emmanuel, nesse primeiro capítulo, ele utiliza um versículo do apóstolo Paulo. Emmanuel, que foi um pioneiro aí, um grande na divulgação das epístolas, das cartas de Paulo. E Emmanuel, nesse primeiro capítulo, ele utiliza o versículo: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Foi dito por Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6. E a gente poderia comentar alguma coisa dizendo o seguinte, para a nossa reflexão, né? Deus nunca desiste dos seus filhos. Até porque, se Deus desistisse de alguma coisa da sua criação, não seria Deus, né? Deus não nos criou para o pecado. O mito de Adão e Eva é uma simbologia somente para dar início à história de nossa grande caminhada evolutiva, onde nós passamos a utilizar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha rumo à perfeição. Então, o pecado nada mais é do que a nossa ignorância diante das leis divinas que regem a nossa existência. E a partir do instante que deixamos de ignorar e aceitamos de livre e espontânea vontade aquela lei divina, com a aplicação dela em nossa existência, pronto. Consequentemente, deixamos de sofrer pela infração desta lei. Outra consideração importante é que Deus não nos criou para a morte, como informa e registra Lucas no capítulo 20, versículo 38. E ensina Lucas, registrando as palavras de Jesus, que Deus é Deus dos vivos e não de mortos, pois todos vivem para Ele. Deus não nos criou para nos colocar no inferno eternamente, pois se Ele nos criou ignorantes e imperfeitos, sabia que iríamos errar muito até aprender. E a grande prova disso, e é aí que a gente entra na nossa reflexão nesse primeiro capítulo da obra Caminho, Verdade e Vida, a grande prova disso, de que Deus nunca desistiu de nós, é a bênção que Ele nos concedeu para avançarmos cada vez mais para frente e para o alto, e essa bênção é a que nós chamamos de tempo. Na existência da nossa personalidade, o tempo
é limitado. A cada existência que vivenciamos aqui no planeta está aí na faixa de 100 anos, vamos dizer assim, né? Teoricamente, lá pela ciência, seria 76 anos para os homens e, aliás, 76 para as mulheres e 72 para os homens. Mas isso varia muito, né? Então nós temos pessoas aí que já viveram 110, 111, 120 anos, né? Com plena consciência, né? Mente lúcida. Então, mas de qualquer forma é um tempo limitado e como tem esse limite, tem um prazo de validade, é muito pouco para aprendermos tudo, para refazer algum mal feito que tenhamos feito, para fazer melhor, para fazer diferente, mas considerando o espírito que somos, que vai além da carcaça física, do corpo físico, não falando mais agora de uma existência, mas da vida em si, o tempo é infinito. E pelo tempo, nós podemos errar, mas podemos depois corrigir. Podemos nascer e renascer e aprender sempre, como nos ensina Allan Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esse tempo é precioso para nós espíritos. Porque se nós somos imperfeitos, com certeza nós aprendemos mais na tentativa de erro e acerto do que acertando de primeiro, não é assim? Na maioria das vezes a gente dá muita cabeçada primeiro para depois tomar consciência de que precisamos finalmente acertar. Diz um autor desconhecido aí que o tempo é o senhor da razão, né? O tempo cura tudo, tudo transpõe, tudo ensina. Tem muita gente que às vezes está sofrendo tanto que acha que o tempo não cura. Cura, com certeza cura. Não nesse tempo limitado da personalidade, de uma existência. Porque às vezes numa existência só, a gente desencarna ainda carregando ressentimentos, mágoas, reconciliações que não fizemos, né? Mas se considerarmos o tempo do espírito, lá na frente nós vamos perceber quantas bobagens que nós sofremos à toa, né? E com isso é uma bênção divina. Emmanuel nos alerta em suas considerações, no livro Caminho de Verdade e Vida, o versículo de Paulo, né? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que é fazer caso do dia? Fazer caso do dia nessa frase, nesse versículo, é dar importância ao dia, é dar importância ao tempo. Então, aquele que faz, que aproveita o tempo, aquele que dá importância ao tempo para o Senhor o faz. É isso que Paulo disse aos romanos, que era preciso dar importância ao dia. E o Lucas lá em cima, que eu disse acima, ele não diz que para o Senhor todos vivem, né? Que Deus é Deus dos vivos e para eles todos vivem. Reforçando aí o que Paulo disse, ou o Paulo reforçando o que o Lucas disse, né? Fazer caso do dia, dar importância, dar valor, aproveitar o dia. Mas na grande maioria das vezes nós ainda não percebemos essa bênção do tempo. E temos abusado dele. Temos desperdiçado esse tempo. Às vezes até acreditando que Deus tem por obrigação nos fazer feliz.
e atender os nossos desejos a qualquer preço. Tamanha é a presunção em que nós nos encontramos muitas vezes. Presunção de acharmos que o Criador está a nosso serviço, que nós somos o máximo, né? Mas na sua perfeição, Deus nos concede possibilidades e recursos infinitos. Basta ver o planeta em que Ele nos colocou. Recursos infinitos para vivermos bem e felizes dentro das possibilidades da nossa evolução nesse planeta. Por que não somos tão felizes assim? Porque abusamos do planeta, né? Não cuidamos do nosso quintal, da nossa horta, do nosso canteiro maravilhoso que é chamado planeta Terra, né? Mas Deus nos concede possibilidades e recursos para todos. Não tem privilégio. Ele não dá mais para uns do que para outros. Para todos, para que todos nós, espíritos, tenhamos possibilidades de aperfeiçoamento espiritual pelos caminhos da vida. Então, o tempo é uma concessão divina e é precioso. Agora, o que cabe a nós fazer com esse tempo, com esse recurso, com essa dádiva, com esse presente? Escolher bem o que fazer com ele. Porque dependendo da nossa escolha, nós podemos fazer bem ou desfazer o bem, construir o bem ou destruir o bem, plantar luz ou sombras. Então, olha aí a nossa liberdade. Olha aí a parte que nos cabe. Se mal escolhermos, olha como a bênção do tempo é preciosa. Se nós escolhermos mal, nós não vamos lá para o inferno eternamente. Nós vamos ter que recapitular a lição para aprender onde é que nós nos enganamos e para conquistar a experiência que nos fará espíritos mais amadurecidos. E como espíritos mais amadurecidos, menos bobagem a gente vai fazendo pela vida, não é isso? Poucos de nós, infelizmente, têm valorizado esse tempo no dia a dia. E muitas vezes nós olhamos para ele como se ele fosse o nosso adversário, né? Como se ele estivesse trabalhando contra nós. Por isso a gente às vezes afirma até que vai assassiná-lo, né? Vou matar o tempo. Estou trabalhando contra o tempo. E com isso, em muitos lugares do planeta, nós desperdiçamos esse tempo, essa oportunidade magnífica, maravilhosa, ao invés de aproveitá-la. Outras vezes, o nosso olhar, o nosso foco está apenas no tempo material, está apenas na existência física. E aí a gente já diz que o tempo é dinheiro. Nós esquecemos muitas vezes que esse tempo da existência física é limitado. E com isso, quando só pensamos nesse foco material, nós necessitamos de recomeçar muitas vezes, em múltiplas existências, todas as obras incompletas que nós deixamos para trás, principalmente as obras íntimas que ficaram incompletas e que ficam ali remoendo no nosso íntimo, fazendo com que a gente se movimente para recomeçar e trazer o equilíbrio que precisamos. Uma vez perguntaram
ao Emmanuel, que é o autor espiritual dessa obra, através do Chico, como que ele conhecia tanto de evangelho, né? Já que as grandes obras do Emmanuel têm trazido o evangelho mastigado para nós, né? E ele respondeu com uma simples frase, mais profunda. Diz Emmanuel, através de Chico, respondendo que eu aproveito as bênçãos do minuto. Olha como é importante o tempo. Em pequenos minutos, nós poderemos realizar grandes coisas. Isso nos faz pensar o que é que nós temos feito dos nossos minutos. Às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho tempo, né? Às vezes a gente fala para uma pessoa, você tem o evangelho em casa? Tenho. Você lê o evangelho? Eu não tenho tempo, né? Um minuto, um versículo, nos minutos de intervalos, olha, estou falando até de intervalo, hein? O Emmanuel diz que ele aproveita os minutos. E se a gente aproveitar esses minutos que a gente tem para conhecer um pouco mais desse evangelho, desse roteiro, dessa luz infinita que Jesus nos trouxe, a gente não tem muitas vezes tempo para isso, mas nós desperdiçamos muitas vezes os minutos julgando, criticando, condenando, exigindo, emitindo comentários maldosos, criando vibrações malsãs, negativas, que vai nos complicando. Então, diz um grande sábio que a gente não tropeça nas montanhas, né? A gente tropeça nas pequenas pedras. É nos pequenos detalhes que nós podemos aproveitar as bênçãos do tempo ou complicar o nosso tempo, a nossa existência. Às vezes, minutos adia por séculos um aprendizado do espírito. Relata-nos Chico Xavier ainda que em seus contatos com o plano espiritual, com os espíritos, que uma das maiores angústias do espírito ao chegar ao plano espiritual e tomar consciência de si é ele também tomar consciência de quanto tempo ele perdeu. Então, o que angustia o espírito é o que ele deixou de aproveitar no tempo que o Senhor lhe concedeu. Então, o tempo é o Senhor da razão. Hoje nós cultivamos animosidades e inimizades como se sempre estivéssemos com a razão. A última palavra é nossa. A verdade absoluta é nossa. Nada disso. Ninguém tem verdade absoluta, né? Nem sempre estamos com a razão. Estamos apenas com um ponto de vista. E o tempo tem essa capacidade de nos mostrar os enganos, de mostrar onde que nós somos orgulhosos, egoístas, e nos chama a rever conceitos, a corrigir posturas, seja nessa existência mesmo, ou se bobearmos em outras existências, ele vai nos permitir isso, né? Por isso é necessário reavaliarmos o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E se ele tem sido para o Senhor, como ressalta Paulo. O tempo para o Senhor é o tempo que utilizamos para o amor e com amor, já que Deus, no dizer dos evangelistas, é amor.
Quantas vezes nós deixamos o bem para fazer depois? Adiamos o abraço, o beijo, a palavra gentil, o pedido de perdão, a visita ao amigo, ao doente, e assim nós vamos deixando para depois, adiando muitas vezes reconciliações e comportamentos, como se nós não tivéssemos nessa existência um prazo de validade. E termina Emmanuel dizendo lá no Caminho, Verdade e Vida, esse capítulo, que em quase todos os setores da evolução terrestre, nós temos abusado dessa grande oportunidade, complicando os caminhos da nossa vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo Paulo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Portanto, diz Emmanuel, um dia de paz, de harmonia e iluminação é muito importante para o nosso aprendizado na execução das leis divinas. Então, pessoal, no nosso dia a dia, nos nossos minutos, nas nossas horas, no nosso tempo de consciência, vamos aproveitar. Foi-nos entregue esse tempo pelo Senhor como talentos, para que possamos multiplicá-los, pensando no bem, vivendo no bem e bem servindo com amor. Essa é a nossa reflexão de hoje. Gostaria de desejar a vocês muita paz. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe a todos. Até o próximo sábado, que estaremos juntos novamente, se Deus quiser e Ele assim o quer. Grande beijo, muita paz a todos.